Ser feliz não é ter tudo na sua mão. Ser feliz é ter fé quando te falta o chão. Quando a força acaba, tem quem confia. Tudo que pode ver é vão e passageiro, mas dentro de você existe um mundo inteiro pra você alcançar. É só acreditar. Parece que o jogo não é justo e que as forças acabam. As aparências enganam, isso só fortalece sua alma. Quando você chorou, filho, eu também chorei. Quando você me pediu com fé, no mesmo momento eu te dei. Nos dias difíceis não chore não, quando não conseguir caminhar no chão, creia, você não estará só. Te levo na palma da minha mão. Eu vejo o futuro, eu sou Deus. Eu sei que você esqueceu. No futuro você me falou que o passado só fortaleceu. Eu só vim pra te falar que isso tudo irá passar. Feche os olhos pra enxergar. Dê sua lágrima aqui, volte agora, sorri. Esse mundo eu venci. Há dois momentos na vida tão importantes pra quem percebeu. Um é quando nasceu, outro quando entendeu o porquê que nasceu. E se não entendeu, me perdoe, mas nunca viveu de verdade. O mundo encolhe ou expande na medida da sua coragem. Começa onde está, use o que tem, faça o que puder. Não espere sentado, pois só se destaca no meio quem está de pé. Ultrapasse e viva toda a glória daquele que um dia ousou. Atrás desse muro de medo está tudo que você sonhou. A queda é o maior pesadelo de quem já sonhou acordado. Nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que um dia tinha planejado. Agarre sua chance com as mãos, não deixe escapar entre os dedos. Se não vive seus sonhos é porque aprendeu a viver os seus medos. Medo do que se a dor é a prova que o corpo tá vivo. E o cansaço é o reflexo de superação ou de dever cumprido. Agradeça a vida não pelo que ela te deu quando estava perdido, pelo que ela ensinou, pois é isso que te fará bem sucedido. Eu só vim pra te falar que isso tudo irá passar. Feche os olhos pra enxergar. Dê sua lágrima aqui, volte agora, sorri. Esse mundo eu venci. Isso tudo irá passar. Feche os olhos pra enxergar. Dê sua lágrima aqui, volte agora, sorri. Esse mundo eu venci. Ser feliz não é ter tudo na sua mão. Ser feliz é ter fé quando te falta o chão. Quando a força acabar, tem quem confiar. Eu cheguei pra perguntar, só vim aqui pra te falar, cadê meu CD? Mas já sei, né? Ainda CD físico não. Aliás, estou bem senhora, né? Porque isso tá saindo de moda. CD físico, então, aonde a gente pode encontrar o trabalho de vocês que estão querendo? Em todas as principais plataformas digitais, iTunes, Google Play, Spotify, Deezer e YouTube. Mensageiros da Profecia. Coach Marcelo Guimarães, nosso próximo treino aí na América Top Team, em Vila Velha, na Praia da Costa, será ao som de Mensageiros da Profecia. Eu gosto de saber a história das coisas. Como é que vocês chegaram nesse nome? Bom, a gente sempre gostou muito de coisas relacionadas aos fins dos tempos, ao apocalipse e tal. E a gente, a princípio, o nome do grupo era Margedon. Mas como já existia um grupo de rap chamado Margedon, a gente, estudando a respeito do tema, a gente optou por Mensageiros da Profecia. Sempre foram vocês dois? Sempre fomos nós dois. Tiveram outros integrantes que entraram e saíram, mas a dupla foi a quem fundou e é a que sempre está. Sertanejo, não.
né? Sertaneja? É dupla sertaneja, não. Ricardo e Felipe, dá Ricardo certinho. e Felipe tem o nome de dupla Dá sertaneja, pra cantar umas modas né? também. Dá pra cantar umas modinhas. Mas olha só, eu admiro muito esse tipo de som, sobretudo pela inteligência da composição, que eu acho, assim, fantástica. Eu gosto muito de escrever, eu amo escrever, amo ler, mas nunca consegui compor uma canção, assim, há muitos trancos e barrancos, com um grande amigo, um grande poeta, Henrique Cerqueira. Cheguei a arranhar uns negocinhos lá, mas dizer assim, eu fiz uma música, nunca consegui. Então eu fico fascinada com a capacidade que vocês têm de... os dois compõem? Os dois compõem. Os dois? Sim. Assim, e compõe, e rima, e encaixa dentro do contexto musical. É muito legal. Não só rima, né? Porque o rap, ele tem uma porção de técnicas que a gente usa do português mesmo e do próprio rap. Por exemplo, tem uma técnica chamada punchline, que é gringa, que é como se fosse um soco, que é você construir uma frase de efeito, por exemplo. Tá ligado? Punchline. Visão da vida também é cultura rap. Punchline, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Meninos, é um até loguinho, tá? Porque eu vou voltar ali para os meus convidados, mas eu quero que vocês cantem mais daqui a pouco, tá bom? Obrigado. Combinadinho. Vou voltar aqui para os meus convidados, aproveitando para falar que é aquele beijo saboroso com sabor de pastelzinho, maravilhoso, para toda a equipe do Prazeres da Carne, seu Baltazar querido, um beijo para você, sabe que te amo, mora no meu coração. E o meu estômago mora aí, no Prazeres da Carne. Obrigada pelo pastelzinho que veio pra cá pra gente, pelos almocinhos, pelas jantinhas. Vocês são demais. Também o nosso WhatsApp que está disponível para você, nosso telespectador. Você que é parte da família Visão da Vida e quer falar com a gente, por favor, nos envie a sua mensagem no 011 97309 1222. Telefone tá aí, ó, na nossa tela para você fazer contatinho com a gente, tá? Mas manda mensagem mesmo, porque a gente super ama conversar com vocês. Bom, nossa pauta hoje é a dificuldade que os deficientes enfrentam no nosso país. Nós conhecemos a história dos nossos convidados aqui hoje, que é o Silvio Mãozinha, que é cantor, musicista, apaixonado por instrumentos, tem uma deficiência na mão que é de nascença. Nós temos aqui o Arley Arruda, que é judoca, que sofreu um acidente aos 19 anos de idade, perdeu a visão, mas é um exímio atleta e que tem tudo a ver com o contexto da música que foi falado aqui, né? Sim. A questão de não desistir, da dor, de continuar, de seguir em frente. Foi depois desse acidente que o Arley conheceu o esporte e a gente vai falar um pouco mais da rotina dele como atleta. Doutora Damares já falou pra gente da luta, da batalha que foi para aprovar uma lei, mais de 13 anos, quase 15, ali no Congresso Nacional, para conseguir aprovar uma lei que favorecesse as pessoas com deficiência aqui no nosso país. E ela levantou a bola da questão das escolas. Agora, quero falar com o meu conterrâneo aqui, com o meu amigo, Dr. Davi Metzger, sobre a seguinte questão. Bom, tenho um filho com algum tipo de deficiência, ou física ou mental, síndrome de Down, por exemplo. E agora, de acordo com a lei, eu posso matricular meu filho em qualquer escola e não preciso mais de uma escola especial para isso. Chego na escola para matricular o meu filho, seja pública ou seja particular, e a escola rejeita a matrícula do meu filho por conta da deficiência. É lei que eu posso matriculá-lo. Então, como mãe ou como pais ou como cuidadores, que tipo de socorro nós podemos pedir à justiça nesse sentido? Então, esse aspecto é o seguinte, a lei, conforme bem mencionada, ela já tem mais de 13 anos. Só que, na verdade, é mais de 13 anos que ela começou a ser projetada, né? Porque, na verdade, desde a Constituição em 88, que já tem a previsão na Constituição de tratar as pessoas com deficiência com igualdade. Então, é de 88 até 2000 e pouco ali que ficou um vácuo sem uma lei. Na verdade, em 2000 e pouco começou a surgir a lei e aí, depois de mais de 13 anos, é que ela veio ser promulgada, né? Entrada em vigor, que é a Lei 13.146 de 2015. Todavia, esta lei ela vem estabelecer alguns direitos básicos que, na verdade,
já deveriam ter sido aplicados, que é direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, como foi bem mencionado. E esse direito, por exemplo, à educação, na verdade, é o seguinte, tem vários aspectos da lei. Na verdade, poucas pessoas sabem do conhecimento, conforme a doutora mencionou. Elas deveriam conhecer mais a lei. A lei, na verdade, ela no aspecto jurídico, ela é muito boa, tem algumas deficiências, mas ela é extremamente vantajosa. Quais são os grandes aspectos que essa lei traz no aspecto jurídico? Primeira coisa, colocou todo mundo, na verdade, quando falo todo mundo, desculpa, colocou as pessoas com deficiência no mesmo patamar que as outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, antigamente, as pessoas com deficiência eram consideradas incapazes, o que hoje não mais. Hoje não é mais considerado incapaz. Ela pode exercer os seus atos civis tranquilamente. Pode casar, que antes era necessário ter uma autorização. Mesmo? A partir desta lei, as pessoas com deficiência agora não são mais consideradas incapazes. Então, e tem outras, né? A verdade, a lei também traz aquelas barreiras, né? Que não podem ser colocadas hoje na vida da pessoa. As barreiras arquitetônicas, as barreiras de transporte. Temos várias barreiras que a lei traz e conceitua que os deficientes, as pessoas com deficiências, não poderão mais ter esse tipo de barreira, né? A prefeitura, o Estado deverão colocar trazer ali dentro da cidade, dentro do Estado, os órgãos públicos, as escolas deverão dar acesso às pessoas com deficiência. Então, quando uma pessoa, e um dos pontos que eu coloquei, que eu mencionei, que a lei traz, que é o direito à educação. Então, hoje não há mais essa distinção, uma escola especial, a partir da lei que entrou em vigor. Então, se a escola se recusar a aceitar o aluno que é uma pessoa com deficiência, além das multas, das infrações administrativas, poderá, dependendo da circunstância, configurar um crime que a própria lei traz. Há um aspecto criminal também na lei. Por exemplo, praticar, induzir e instigar a discriminação com a pessoa com deficiência. Tem uma pena de 1 a 3 anos. Havia uma lei, salvo engano, em 89, não me recordo agora o número, mas havia uma lei em 89 que já trazia alguma coisa sobre as pessoas com deficiência. Mas, por exemplo, no aspecto criminal, todos os crimes ali trazidos eram um crime de menor potencial ofensivo. Que podemos dizer assim, né? A pessoa, quando pratica um crime de menor potencial ofensivo, ela vai para o juizado especial criminal. E lá ela pode fazer uma transação penal, paga uma cesta básica e estava tudo resolvido. Hoje não mais. Hoje agora essa lei, os crimes trazidos pela lei, só tem, salvo engano, um crime que é de menor potencial ofensivo. Todos os demais são crimes que não são de menor potencial ofensivo. Ou seja, pode até configurar prisão, pode ser preso em flagrante, se for o caso. Essas multas, por exemplo, quando você fala em pagamento de multas, nesse caso de educação, por exemplo, seriam multas pagas à família das crianças? Também. Pode ser utilizado para fins de fomentação a práticas de pessoas com deficiência e também a questão da própria família, se for o caso. Agora, 12 de junho desse ano, de 2018, saiu um decreto também regulamentando 2 artigos da lei, a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo, salvo engano, o artigo 44 e o artigo 122. São 2 situações, não me recordo se são exatamente esses artigos, mas são 2 situações o seguinte. Dia 12 de junho saiu um decreto regulamentando esses 2 artigos. Esses 2 artigos, um fala sobre os empresários, né, a empresa de pequeno porte e a pequena empresa, de tornar acessível o trabalho para a pessoa com deficiência. Então, eles terão de 48 meses a 72 meses adaptar a sua empresa para receber a pessoa com deficiência como empregado. E olha que a lei é de 2015, né? São 3 anos para regulamentar isso
já é assim, né? Já mostra a dificuldade. Exatamente. A dificuldade. E isso só foi possível porque alguns parlamentares exigiram e os segmentos organizados, eles têm excelentes instituições organizadas hoje que faz esse lobby, mas me deixa muito triste isso. 3 anos para regulamentar um artigo da lei. Então, isso seria feito passível de denúncia, por exemplo? Alguém que foi tentar uma vaga de emprego nessa empresa? Não, na verdade acontece o seguinte, a lei ela traz, dentro do aspecto jurídico, a gente chama de uma lei de eficácia limitada, onde ela traz um aspecto geral, só que o próprio artigo fala, deverá ser regulamentado por lei. Aí tem que vir uma outra lei regulamentando aquele artigo. Aí foram 3 anos para regulamentar esses 2 artigos. O primeiro na minha opinião, é de extrema importância, não deveria demorar 3 anos, que é trazer a acessibilidade da pessoa com deficiência ao local de trabalho, a ter uma oportunidade de emprego. Sim. Né? Então, na verdade, essa forma de trazer o pequeno e o médio empresário, por que esses dois, as grandes empresas, não existe essa regulamentação? Porque, na verdade, é para poder facilitar o acesso ao trabalho das pessoas com deficiência distante dos centros urbanos. Né? Que aí, normalmente, o início do trabalho da pessoa com deficiência facilita mais a ele se entrar numa pequena ou média empresa. E também, aquelas pessoas que estão longe do centro urbano, normalmente a localização onde ela se encontra tem mais empresas de pequeno porte, de médio porte. Então, na verdade, é para poder tornar acessível o trabalho a essas pessoas nessas empresas. Okay. E a outra regulamentação, que foi no tocante ao acesso ao museu, teatro, cinema, onde deverá obrigatoriamente ter um espaço destinado às pessoas com deficiência e o seu acompanhante. Né? Deverá destinar... Esse mesmo prazo de 48 a 72 meses? Exatamente. 100%, todas as empresas, todos os locais de cultura, né, deverão fornecer esse acesso à pessoa com deficiência e seu acompanhante. É importante deixar claro isso também. Bom, a gente falou aqui no primeiro bloco da falta de acesso ao deficiente cadeirante na Suprema Corte do país. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Alguém é eleito pelo voto popular e não pode subir. Tinha que falar lá de baixo. Sim. Né? Agora, cara, nós estamos falando de quantas pessoas no Brasil com deficiência? Porque as pessoas não têm ideia de que este número é enorme. 24% da população brasileira é composta de pessoas com alguma deficiência física ou mental. Ainda tem as sensoriais, né? E as sensoriais. Então, veja, nós estamos falando aí de 45 milhões de pessoas. Aonde estão essas pessoas? Aonde essas pessoas estão? Em todos os lugares. Elas estão em todos os lugares, conosco o tempo todo. Só de pessoas com deficiência auditiva já passa de 10 milhões de pessoas no Brasil. 10 milhões. E aí o que a gente vê, doutor? Por exemplo, as instituições não estão preparadas. Mãozinha, a própria igreja, nós vemos poucas igrejas com libras, poucas igrejas recebendo o deficiente auditivo e também o deficiente visual, né, Arley? Sim, como é difícil um deficiente visual transitar dentro de um templo no Brasil hoje. Só acompanhado, né, Arley? Só acompanhado. Só acompanhado. Nas ruas também, né? Na verdade, muitas vezes assim, na rua a gente tem prioridade, nas igrejas a gente não tem prioridade, é incrível. Quando a gente vai na igreja assim, mas por um lado até que é legal, mas a gente não tem prioridade até mesmo dentro das igrejas. Tem uma deficiência. Que tem uma deficiência, as pessoas estão muito preocupadas com o seu Posso? Sim. Eu nunca precisei, mas hoje eu estou com um problema de saúde muito... Só Jesus para me conduzir mesmo. E eu já tentei por 3 vezes aposentar. Já paguei 20 anos de contribuição. Procurei no YouTube. Lá diz que com 5 anos eu posso aposentar. Nem que for pelo... como é que chama? Invalidez. Invalidez. Sim. Só que até hoje eu não consegui.
essa aposentadoria. Essa é uma outra luta. Uma outra grande luta. A luta Eles vão deles é empurrando grande para luta. frente, dando auxílio, A luta. e eu não consigo Eu acho que a grande aposentar. dificuldade, na verdade, eu acho que tem que ter um foco, né? E eu acho que o principal foco, na minha opinião, é fazer com que as pessoas conheçam a lei, saibam da sua existência e saibam o que está o conteúdo desta lei. Por exemplo, uma coisa que está dentro da lei, que acho que eles vão poder tratar melhor, que é a questão da acessibilidade no dia a dia. A acessibilidade de se locomover, de ir para uma padaria, sair de sua casa, ir para um outro local, andar pelos órgãos públicos, né, como foi colocado aqui. Sendo que na própria lei fala que se o gestor ou o gestor, no caso o prefeito ou o gestor, não verificar a acessibilidade dentro da localidade, ele vai responder por improbidade administrativa. Na própria lei traz isso. Agora, quantas cidades que ainda não, temos aí a questão do alvará de funcionamento, a liberação para a construção, o habites, né, determinados locais. Quantos que desses locais são autorizados, mas ainda não têm acessibilidade? Quem tem que responder seria, no caso ali, pela legislação, o gestor tem que verificar. Agora, é importante que as pessoas saibam o que está ali dentro da própria lei, para poder aplicar conforme a legislação já nos traz, né? A legislação já foi difícil conseguir a sua aprovação, foi difícil ela ser implementada. E as pessoas hoje, você perguntar até aos próprios deficientes, eles não têm a noção do que a lei traz, né? Se perguntar aqui, podemos tirar essa dúvida, né? Verificar se eles têm conhecimento da própria lei. Mas aí, na verdade, seria culpa. Não é culpa deles, é culpa. Nós temos que fomentar o estudo, fomentar programas, fomentar discussões para poder aplicar essa legislação. Temos que aplicar essa legislação. Porque senão, quem é que vai fiscalizar isso, se não a própria população? Né? Sim. Difícil, porque se a própria população não tiver conhecimento do que a lei, do que rege a lei... Os próprios beneficiários não têm conhecimento do que a lei traz para eles. Exatamente. Então, como eles cobrarem? E quem vai fiscalizar a aplicação da lei? Nós estamos, Carla, hoje no Brasil, diante desse grande desafio. O cuidado com a pessoa com deficiência é para o Brasil um grande desafio. E é um grande desafio para os próximos governantes. Os próximos governantes, e aqui, Carla, eu quero fazer uma observação, a gente não tem visto os que estão aí aparecendo querendo governar esta nação, apresentando propostas para esse segmento que é tão grandioso no Brasil. Sim. E detalhe, qualquer um de nós podemos fazer parte desse segmento a qualquer instante. A lei não era do segmento, hoje está lá no segmento. Sim. Então, todos nós estamos sujeitos a ter uma deficiência física. Todos nós, um acidente, uma doença. Então, ainda vemos no Brasil um descaso muito grande. Vou te contar uma coisa, Carla. A gente fala muito de Libras. E poucas pessoas sabem que o Brasil tem 2 línguas oficiais, o português e Libras. Libra é uma língua oficial no Brasil. A língua de sinais, ela já é oficial no Brasil. Então, a gente já entende um pouco sobre a Libras. Mas o audiodescrição, a gente vê tão pouco as pessoas usarem audiodescrição. Sim. Nós vamos participar de uma reunião com pessoas com deficiências visuais e tinha um grupo muito grande de pessoas e foram ter deficientes visuais que nunca tiveram acesso à audiodescrição. Sim. Eu estava lá, a maioria adulto, e começaram a passar um desenho animado da Mônica, personagem Mônica. Então, antes do desenho, vem uma audiodescrição. Mônica é uma menina baixinha, com a saia curtinha, vai explicando. Sim, aí vai um explicando deles tudo. falou o seguinte, a Mônica é dentuça, baixinha? Por isso que a minha ex-namorada não gostava que eu chamava ela de Mônica. Ele não sabia que a Mônica era gordinha. Sim. Aí nós fomos para um grupo de crianças com deficiência visual e passaram a Pepa. E daqui a pouco, antes de passar o desenho da Pepa, veio a audiodescrição. A Pepa, uma porca, cor-de-rosa, bonitinha. As crianças, a Pepa é uma porca? Quer dizer,
Olha o nível Sim. de distância que nós estamos de inclusão no Brasil. O nível, a distância é muito grande ainda para a gente chegar no ideal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no retorno quero saber mais dos nossos convidados as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje no dia a dia por conta da deficiência. Um minutinho, não sai daí que a gente já volta.